Você pode me ouvir ou escutar. Quem ouve, ouve com os ouvidos. Mas quem escuta, escuta com a alma. Então eu gostaria que você me escutasse com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Para que você pudesse armazenar dentro de você essa mensagem poderosa e transformadora, que é esse assunto que eu estou trazendo aqui, sobre o propósito, a gratidão e a humildade. Já falei dessa primeira base, agora eu vou trazer o exemplo usando uma mulher. A mulher deseja no seu coração ser mãe. Primeiro ela pensa na mente consciente. Logo depois passa para o seu desejo, que ainda está na mente consciente. Quando a mente consciente, através do pensamento, do desejo, termina o seu trabalho, ela vai enviar agora para o campo das emoções. Então, a emoção é onde acontece a fertilização da semente, onde vai crescer-se as raízes e brotar-se a árvore. Quando a árvore está pronta, o corpo sente a sensação. E aí que acontece a gestação do fruto. Isso tudo no mundo espiritual. Então você pega a mulher que deseja ser mãe, ela deseja na mente consciente, depois vai para o campo das emoções, que é a mente do subconsciente, que é onde Deus reside, onde está o mundo espiritual, onde Paulo diz que o mundo espiritual criou o mundo visível, ou seja, o mundo invisível criou o mundo visível. Então, tudo que nós vemos e pegamos e sentimos foi primeiro gerado na mente do Eterno. Ou na mente do homem ou da mulher. No caso, né, dos filhos, dos netos. Então, o que acontece? Quando a mulher ela tem esse desejo, que chega no campo das emoções, logo depois as emoções vai enviar as sensações que a gente conhece como sentimentos. Quais são os seus sentimentos? Qual a leitura dos seus sentimentos? As pessoas costumam muito perguntar sobre isso para as outras pessoas, principalmente psicólogo, terapeutas, psicanalista, né? Professores, pedagogos costumam, em algumas sessões, perguntar o que você está sentindo, qual a sensação que você sente nesse momento. É porque já passou pela mente consciente, passou agora pela mente do subconsciente e agora está no campo físico do corpo, porém internamente ainda. São essas sensações que é o preparo do corpo feminino para ela estar com, tipo assim, fértil. Quando a mulher está com o corpo fértil, ela está pronta para engravidar. Então ela necessita, ou seja, ela tem que vibrar em uma vibração que um homem esteja para ela atrair esse homem para ela. Então o homem vai adentrar o corpo dela vai coletar o germe do homem, a semente do homem, que vai, através do óvulo, fecundar e dali a 40 semanas, se não houver nenhum contratempo de perca
ou de nascer o bebê prematuro, com 40 semanas, ou seja, 280 dias, todo aquele pensamento que ela teve vai estar nos braços dela, que é a famosa expressão, a famosa e clichê expressão que fulana deu à luz, a criança nasceu. Então, ela teve o propósito, recapitulando, ela vibrou na frequência exata, onde ela pôde atrair todos os mecanismos, no exemplo que eu dei, que ela era, no caso, uma mulher que não podia engravidar, e agora ela está com o bebê nos braços. Eu estou trazendo esse exemplo porque minha mulher não podia engravidar, então eu conheço bem de perto essa história. Então, teve que se vibrar, tanto ela como eu, para que a gente pudesse encontrar o momento certo, né? Primeiro na mente, depois no desejo, depois no mundo espiritual, que é o campo fértil das emoções, e isso foi trabalhado para o corpo dela. Então, quando o corpo dela estava preparado, a gente conseguiu, né, se acasalar, namorar, e a gente foi ali e o corpo dela conseguiu coletar a minha semente, que gerou a nossa filha, Letícia. Entendeu? Mas teve que ter todo esse caminho. Então teve o propósito, o alvo era o bebê, era a Letícia, que a gente não sabia ainda se seria macho ou fêmea, mas hoje a gente já sabe. Então o alvo era a Letícia, mas para isso a gente criou um propósito, onde a gente jejuou, a gente fez campanha de oração, a gente fez muitas coisas. Ela tomou remédios naturais para preparar o corpo feminino, né? Que o corpo dela tinha algum desencontro. Então, depois que vibrou, o corpo ficou preparado no quilo, né? Como a gente diz de forma popular. E a gente teve a felicidade que quando ela estava ovulando, que isso era difícil, ela engravidou. E 40 semanas depois, a minha filha veio ao mundo, nasceu. Ela deu à luz a uma bebezinha linda. Apesar que eu sou suspeito, mas todo mundo sempre disse que minha filha é linda. Então, é um exemplo clássico, verdadeiro, que se passou por mim e contra as outras mulheres. Eu conheço N mulheres que não podiam engravidar e hoje são mães, porque conseguiu vibrar. A gratidão te eleva. Te eleva. É maravilhoso quando a gente conhece esse segredo. Porém, dando seguimento aqui, o que acontece? Quando você ouve com o coração, a lebre não passa por você e você não laça. Você compreende a mensagem. Eu lembro que o despertar da consciência para mim chegou no final do ano de 2000. Já ali para novembro, dezembro, e aí virou o ano, veio janeiro. Quando eu tive a felicidade de ler um livro do pastor Jorge Linhares, se eu não me engano, ele é do estado de Minas Gerais, e eu não tinha o hábito de ler ainda, então eu peguei um livro, é um livro de bolsa, é um livro pequeno assim, com 60 páginas, 70 páginas, bem pequenininho, você lê rapidinho. Um dia, dois, você lê o livro todo, se você tiver tempo e hábito de leitura. Eu li esse livro
O nome desse livro chama-se Você é Águia ou Galinha? E ali ele vem descrevendo em duas filas, de um lado as qualidades da águia, do outro lado da página as qualidades da galinha. E aí ele vem me perguntando, você é águia ou galinha? Você é águia ou galinha? Você é águia ou galinha? E aquilo me extingou, porque eu percebi que eu estava nos dois lados da página. Quando eu falava de águia, internamente eu me conhecia e sabia que eu era águia. E quando falava da galinha, eu estava vendo que externamente eu estava agindo como uma galinha. Eu não tinha resultado de águia, eu tinha resultado de galinha. Mesmo sendo águia, eu tinha resultado de galinha. Então eu estava dos dois lados da página. E aquilo me impulsionou para mudar aquele quadro. E aí comecei a ler, pesquisar, discutir com os parceiros. Isso lá na cidade de Alagoinhas. Eu cheguei lá no ano de 2000, no dia 3 de abril do ano de 2000. No dia que eu fiz 27 anos, eu cheguei em Alagoinhas. E no final do ano, eu tive o privilégio de conhecer 3 parceiros assim, muito bacanas, que é Jonas, Odilto e Edson. E ali a gente formou um quarteto de estudo e começamos a estudar. O mais craque na leitura era Jonas. Depois vinha Edson, depois vinha Odilto. Odilto lê mais sobre marketing, né? Hoje ele é palestrante, meu compadre. Um abraço para você, meu querido. Gosto de vocês 3 de graça, agradeço, gratidão pela vida de vocês, porque naquele momento ali, naquele início de século, do século 21, encontrei vocês 3 para me impulsionar, me abriu muito os olhos, tanto físico como espirituais, e eu estou muito lisonjeado de ter conhecido vocês e convivido com vocês, estudado com vocês. Nós fomos uns desbravadores, literalmente falando. Apesar que a gente às vezes se arranhava ali, mas era preciso, né? É tipo a pedra e a faca quando está sendo molada. Se não houver o atrito, não acontece a beleza que é o corte da faca. Então, não é para brigar, não é para nada disso. É para se alinhar, é para se ficar afiado naquilo que é preciso. Por isso está escrito congregai-vos, né? Se às vezes há contrito, não, é ali que você se desenvolve. Tipo a criança quando está pequena ali com o coleguinha, briga, bate, mas ali eles estão desenvolvendo as faculdades e desenvolvendo os 5 sentidos. É assim que acontece. Aí a mãe vai lá, o pai tira o filho, tá brigando com meu filho. Não, gente, deixa, eduque seu filho. Peça para o outro pai ou outra mãe educar também o seu filho. Mas não tire, não afaste, porque isso traz transtornos no futuro, certo? Então, a leitura começou a me moldar, começou a me transformar, começou a me despertar. Por isso, o nome desse vídeo, dessa palestra, desse conteúdo, é Desperte a Sua Consciência. Porque quando você não desperta a sua consciência, você vive no mundo da lua. Você acha que você sabe tudo, que você é porreta. Coitado. É um adolescente mimado, que não aprendeu nada, que não cresceu, mas sai dando palpite em tudo, sabe de tudo, resenha de tudo. Conheço muitos assim. Só que um sábio grego, ele diz, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. Então, quando você se coloca nessa posição de humildade, você avança.
Porque você vai passar pelos processos. Porque é inevitável. Quando você começa a expandir a sua consciência, você precisa da gratidão, em primeiro lugar, depois do propósito. Você precisa da gratidão, aí vem o propósito de pequeno, médio e longo prazo. Depois vem a parte da humildade. Por que humildade? Porque você precisa passar por todo o processo. Eu não gosto de ler, tem que passar a gostar de ler. Eu não gosto de estudar, tem que passar a gostar de estudar. Eu preciso meditar, eu não gosto de meditar, tem que passar a meditar. Então você vai ter que passar por todos os processos para que você mude o seu estado de consciência. Eu costumo dizer que eu não vejo nenhum médico, engenheiro, arquiteto, professor, advogado e por aí vai, economista, né, que não tem estudado. E você pergunta para qualquer um deles, foi fácil? Não. Tem um desdobramento que é muito grande. Por exemplo, eu tenho meu sobrinho, que é professor universitário, está fazendo agora o mestrado dele. É professor, está fazendo mestrado, agora está fazendo estágio. O estágio dele é lá em Santo Antônio. Ele mora aqui em Valença, aqui na Bahia. Certo? Ainda cuida do meu pai, porque ele mora com meu pai. Meu pai ficou viúvo ano passado. Certo? Ele fica com meu pai. Então ele tem que chegar em casa, cuidar da louça, fazer comida, descongelar carne, fazer uma comida para meu pai, que infelizmente agora tá enfermo, quebrou o fêmur há um mês atrás. Tem que correr para ver a namorada em Santo Antônio de Jesus. Então, ele tem que se desdobrar para que ele consiga mudar o estado de consciência da mente dele. Então, se você não está disposto a ser humilde para sofrer o processo, que é o exemplo que eu dou da mãe, quando a mãe engravida, as 40 semanas que ela passa, é um processo, o corpo dela vai ser transformado, certo? Ela vai sentir entojo, ela vai ficar com dor nas cadeiras, ela vai passar por tanta coisa que todo mundo sabe que uma grávida passa, né? Quando passa da sexta semana já não pode mais dormir direito, porque a barriga está grande, para não machucar o bebê que está no seu ventre. Come, vomita, enjoa, às vezes tem que ir para o hospital, ficar internada quando a gravidez é de risco. Mas ela estava ciente disso, que o corpo dela ia sofrer toda uma transformação, tanto por dentro como por fora. E outra coisa, depois que o bebê nasce, nada volta mais ao normal. Nem o corpo dela, nem a vida. Então, você que está querendo expandir a sua consciência, você tem que ter essa consciência. Que tem todo um planejamento para que você possa expandir sua consciência. Eu comecei com o livro do pastor Jorge Linhares. Você é águia ou galinha? Se você for galinha, tá tudo bem, meu amigo. Tá tudo bem, minha amiga. Tá tudo certo. Mas se você for águia e você está no habitat errado, você vai ter que subir para as montanhas, porque lugar de águia é nas montanhas. É voando sobre as tempestades. Mas lembre, quando ela vai precisar se sobrepor às tempestades, o que acontece? Ela toma chuva, ela tem que invadir o vendaval, ela tem que impor a sua realeza. Quando ela tem os seus ovos, que ela choca
os seus pintinhos, águias, segundo os historiadores, ela bota o seu ninho num lugar mais alto, onde não tem cobra, não tem predador nenhum para predar os seus ovos ou os seus pintos. O ninho dela é cheio de espinho que ela faz. Depois ela coloca um monte de coisa para acolchoar. Quando os pintinhos já estão grandinhos, ela vai tirando aquele coxo para ficar, ele não ter mais conforto para ficar ali, para poder sair para a beira do despenhado. Ele fica com medo de se jogar, porque ele não sabe ainda voar, bater as asas, não foi ainda descoberto o dom de voar. O que a mãe faz? A mamãe águia faz. Pega os seus filhotes, põe nas suas costas e voa alto. Vai o mais alto possível que ela desejar. E de lá, ela vira as asas, vira de costa e joga os pintinhos, águia, tudo lá para ele caindo. E ela fica de cá olhando. E ele caindo, caindo, caindo. Quando ele passa entre as nuvens, que ela tem o poder da visão, a águia tem o poder da visão. Ninguém enxerga com tanta precisão. Segundo os historiadores, são 3 quilômetros de distância que a águia enxerga. Da mesma forma que você enxerga uma chave diante dos seus olhos, ela vê 3 quilômetros de distância. Então, a águia ela é a rainha dos céus. É a ave mais nobre que o Eterno, Baruch Hashem, criou para os céus. Então, veja a comparação, águia ou galinha. Então, quando ele vem trazendo que a águia voa sobre as nuvens, a galinha anda no chão. A águia é predadora, a galinha é predada, né? A galinha come minhoca ciscando, a águia pega o alimento que ela desejar, porque ela, de lá de cima ela vê o que em um raio de 3 quilômetros ou muito mais. Então ela vê a presa dela, o que ela deseja, ela vai lá e caça. Então você percebe que ser galinha é ter tudo nas mãos de forma escassa. Ser águia é você promover. É você promover, né, o seu desejo. Aquilo que você deseja. É você que vai projetar. Porque nós temos esse direito. Porque Deus nos deu 6 faculdades. 6 faculdades. Memória, intuição, vontade, razão, percepção e imaginação. Então você é perfeito. Então você ser comparado com a águia, é para mostrar as suas qualidades. E olha que você ainda é mais importante que a águia, porque a criação de Deus mais perfeita é o homem, né? Mas você vê a colocação, a metáfora que ele vem trazendo. Ser águia ou galinha. Então presta atenção. Os seus resultados vai dizer para você. Pega uma folha de papel em branco e escreva bem grande um R. R de resultados. Depois você bota S de saúde, F de felicidade e D de dinheiro. E veja se você tem saúde, se você é feliz e se você tem dinheiro.